Alma penada de uma mulher. Capítulo 1. Uma paixão ardente. Quero-vos contar a minha história em vida, antes de me tornar alma penada para infernizar a vida do meu marido. Faz-lo provar do seu próprio fel. Era esperado que a união de um casal fosse dividir o amor, o afeto, até juntos morrer quando a morte bater a porta. Não é porque eu tivesse a influência daquelas histórias de amor que hoje assiste-se nos desenhos animados como a Bela Adormecida e Rapunzel. Até porque no meu tempo não tinham essas coisas. Era raro ver televisão. A minha ideia de casamento dos sonhos vinha através da experiência dos meus pais. Os dois se casaram muito novos. Minha mãe com 14 anos e meu pai com 18. Saíram da província de Gaza para a cidade de Maputo jogar a própria sorte. Logo que fizeram o casamento tradicional, lobolo, que deu fruto à minha existência e à dos meus irmãos. Por isso, quando o meu marido Josefa falou que queria pedir aos meus pais para viver com ele, mesmo aos 16 anos, aceitei. Meus pais, quando me chamaram, perguntaram: "Amina, é isso que você quer?" Eu respondi que sim. Logo juntaram-se as duas famílias. Fez-se uma pequena festa de apresentação e ficou a promessa que eu passaria a viver com o meu Josefa mesmo antes do lobolo. O único que não concordava com aquela união era apenas o meu irmão mais velho, Mano Farias. Não sabia porquê, mas hoje entendo. Josefa foi meu primeiro e único amor na vida. Nunca conheci outro homem. Foi ele que me desflorou. A nossa história iniciou quando eu voltava da Machamba, naquela zona da Golfe, onde cultivávamos diversas hortícolas que vendíamos num mercadinho local. Na mão esquerda levava a pequena enxada enquanto na outra mão pegava o plástico com as sementes que tinham restado da sementeira. Na cabeça carregava algumas verduras para mais logo levar ao mercado para vender e uma parte fazer carril para o jantar. Vestia uma capelana bem limpa que denunciava velhice. Uma blusa amarela que não deixava de mostrar os dois seios que se esticavam como se quisessem furar a roupa. Se mostrar para todo o mundo. Me arrependi de não ter usado roupa mais larga para esconder aqueles seios que enchiam os rapazes e homens de cabelo branco de cobiça. Enquanto voltava para casa, decidi parar na sombra de Chipinhosa, que cercava um quintal a caminho de casa depois de notar que uma figura masculina me seguia de trás. Era um jovem alto, imponente. Tinha mãos firmes. Parecia um gigante. Passou-me como se uma montanha tivesse decidido animar-se. Enquanto me atravessava, fez sombra para os meus pés que queimavam debaixo daquele sol. Quase ao desviar a esquina enquanto meus olhos incrédulos o acompanhavam, virou seu olhar em minha direção e desfez todo o murro que tinha criado no subconsciente para não me ver. Tola, disse para mim mesmo. Estávamos ali, os dois, encarrando um ao outro como se uma força qualquer quisesse nos unir. Ficamos um tempo nos encarrando. Eu parada por debaixo da sombra e ele no desvio da esquina. Não sei por que é que decidiu parar. É como se nossa história tivesse sido escrita nas estrelas. Acreditava. Sem saber o que dizer, eu simplesmente parei. Congelei. As duas mãos ocupadas com a enxada e as sementes. Na cabeça o plástico com verduras. Ele está a sentir pena de mim por causa da carga que trazia. Pensei. Enquanto monologava comigo mesmo, o rapaz continuava ali parado. A queimar com o sol. Senti vontade de tapar meus seios. Aquela situação começava a provocar-me um certo incomodo apesar da sensação fulminante que sentia debaixo dos meus pés e subia até a cabeça. Não sabia o que era aquela energia vibrante, como se 1001 mãos estivessem a tocar minha pele de uma forma majestosa. Vais para onde, menina? Rompeu a voz daquele jovem sem introdução.
Vou para casa, respondi com a voz trêmula como se a boca negasse o meu comando. Queria dizer mais. Contudo, as palavras me fugiam. Nunca me sentira daquele jeito. O rapaz perguntou onde era a minha casa e respondi que era perto do mercado Chiquilene. Também vou para lá, disse ele enquanto caminhava ao meu encontro para provocar mais aquele fogo que me estonteava. Sem me perguntar, pegou nos 2 plásticos. Parecia que já me conhecia há bastante tempo. Não resiste. Também não teria como resistir perante a imponência daquele rapaz feito montanha à minha frente. Eu, menina franzina aos 15 anos. No caminho conversávamos de forma envolvente. De 2 estranhos desconhecidos, tornamo-nos antigos conhecidos que partilhavam as memórias da infância. Quando estava perto de casa disse que era melhor ele voltar. Não sabia como meus pais e Mano Farias iriam reagir se me vissem acompanhada de um homem que vestia o corpo de um rapaz. Ele concordou. Enquanto nos separávamos, ele voltou a olhar para mim e disse: Estamos a conversar já há bastante tempo e não falamos os nossos nomes. Sou a Mina. Respondi enquanto não olhava para trás. Estava tão tensa e confusa com aquela situação. Sem me dar conta não lhe tinha mostrado onde vivia apesar de faltarem ainda 2 quarteirões para chegar à casa. Não tinha experiência sobre como lidar com aquela situação. Mesmo estar a gostar daquele sentimento, daquela energia, achava que ele era culpado por me sentir constrangida. Desejava que ele estivesse longe de mim, bem perto. Era uma autêntica confusão que vivia. Eu sou Josefa, disse ele enquanto me assistia a desaparecer, comida pela distância. Cheguei a casa. Desfiz-me das trouxas enquanto aguardava o calor baixar para ir ao mercado vender as verduras que trazia da Machamba. Estava muito feliz. Alegre. Parecia o desbrochar de um girassol que corria atrás do sol. Enquanto preparava a refeição quase me cortava com faca. Ri de mim mesma, daquela situação. Tola, disse para mim mesmo. Estava apaixonada por um estranho. Paixão. Ou era aquele sentimento? Era fogo a queimar por dentro? Não tinha resposta. Apenas sabia que aquele sentimento me fazia bem. Comecei a pensar como é que voltaria a ver aquele rapaz. Aquele moço imponente, de cor de chocolate que fazia meus pelos se levantarem só de lembrar dele. Rezava para Deus voltar a fazer nossos caminhos se cruzarem para voltar a reviver aquela emoção intensa que ocupava meu coração, minha mente, meu corpo. O rosto cheio de existência preenchia todo lugar. Os lábios de Josefa, aquele jovem de 18 anos, pintavam as paredes de caniço da minha casa. As folhas da árvore de maforreira gritavam a voz daquele moço enquanto vibravam na dança do vento. Autor, Dom Filipe.